tópico 2.2, nós vamos falar um pouco sobre demanda. Nós vamos entender o que é demanda. Então, no mercado, as forças de demanda e de oferta é quem determina o preço dos produtos. É preciso que haja uma interação entre demanda e oferta para que haja um equilíbrio de mercado, para que haja preço e quantidade de produtos em quantidades que satisfaçam os produtores e os consumidores. Mas vamos entender aqui o que é mercado. Mercado é uma instituição social de bens, uma instituição social em que bens, serviços e fatores de produção são negociados livremente. As únicas forças reguladoras aqui são as forças de demanda e de oferta. Então, os bens e serviços, eles são produzidos por agentes econômicos que estão visando lucro. Eles visam lucro, mas também visam atender às necessidades humanas. Eles produzem para disponibilizar bens e serviços no mercado a fim de atender às necessidades humanas. Então, mas o que seria lucro? Qual é esse lucro? O que é esse lucro que os agentes econômicos envolvidos na produção de bens e serviços visam? Então, o lucro vai acontecer quando o que a empresa produzir, menos as despesas, sobrar para ela. Então, a quantidade produzida vezes o preço, menos as despesas, tem que gerar algo, tem que sobrar algo. Se não sobrar, a empresa está no vermelho. Isso não é interessante para nenhuma empresa, para nenhum agente econômico. Então, é preciso que a quantidade produzida vezes o preço gere uma quantidade, um valor tal, que ao retirar o que ele teve de custo ali no processo produtivo, sobre alguma coisa para ele, sobre o lucro. Mas o que seria demanda? Qual é o conceito de demanda? Demanda é a mesma coisa que procura, que consumo. Demanda é a quantidade de produto que um consumidor está disposto a levar, está disposto a adquirir. E esse consumidor, para que ele compre, para que ele leve o produto, ele tem que ter um motivo para levar e tem que ter poder aquisitivo para isso. Porque no caso lá que nós demos o exemplo das famílias envolvidas na produção lá do ovo de Páscoa. Se ela não receber pagamento por sua mão de obra, ela não tem condição de comprar o ovo de Páscoa. Então, o consumidor precisa ter poder aquisitivo para isso. Ele vai levar por status, por sobrevivência, por conforto ou por prazer. São esses os motivos pelos quais o consumidor vai ter uma demanda, ele vai comprar um produto no mercado. Então, o comportamento dos consumidores e dos ofertantes é diferente no mercado. No caso dos consumidores, quando o preço do produto é menor, o consumo dele vai ser maior. No caso dos ofertantes, quando o preço é maior, a oferta dele é maior, porque ele visa o lucro. Se o preço do produto tá bom, ele vai produzir muito mais para que ele tenha maior lucro. Enquanto que no caso dos consumidores ocorre o contrário. Se o preço do produto está baixo, eu vou comprar muito. É inversamente proporcional. No caso dos ofertantes, dos produtores ali, o comportamento é diretamente proporcional. E esse comportamento diferente entre consumidores e ofertantes e produtores gera o que a gente denomina de concorrência. Comportamentos inversos entre consumidores e ofertantes em relação à variação de preço. Quando eu falo em variação de preço, e somente variação de preço, eu estou querendo dizer que todas as demais variáveis vão se manter constantes, elas não vão variar. No nosso caso aqui, até agora que nós falamos de oferta e demanda, nós falamos variação somente de preço. Então, nesse caso, vai aparecer um termo que nós vamos ter que guardar bem, que é o ceteris paribus. Todas as vezes que eu falar que o preço está variando, e somente o preço, eu posso aplicar esse termo ceteris paribus. É tanto que vocês vão ver no caderno de vocês aí, entre parênteses, vai aparecer em vários momentos ceteris paribus, porque naquele momento eu estou falando que somente uma variável está variando, as demais estão se mantendo constantes.
Então, esse ceteris paribus, ele quer dizer isso. No nosso caso aqui, a gente vai estar falando de preço, então, somente o preço varia, as demais variáveis vão se manter constantes. E o conceito de demanda, o que é de fato demanda? É o quanto de um bem ou serviço os consumidores estão dispostos a adquirir aos diferentes níveis de preços em um determinado período e dado um conjunto de condições. Vamos entender melhor isso aqui. Nós temos nessa figura dois ofertantes, né, dois vendedores de melancia, e nós temos ali a Dona Mariazinha que chegou para comprar essa melancia. A Dona Maria, ela é a consumidora, é quem está querendo adquirir. A quantidade de melancia que ela levar para casa é a demanda dela. No nosso caso ali, nós temos melancias maiores com preço maior e melancias menores com preço menor. Se nós tivéssemos melancias ali todas do mesmo tamanho, é óbvio, e com preços diferentes, é óbvio que a Dona Maria ia levar ali a melancia de menor preço. Mas no nosso caso ali, nós temos melancias maiores ao maior preço e melancias menores ao menor preço. A Dona Maria não vai fazer o cálculo ali para saber o que é mais compensatório ela levar. Ela não vai calcular ali mais ou menos o peso da melancia para saber o que está compensando mais, qual tamanho está compensando mais. O que vai definir ali a demanda da Dona Maria é o gosto dela, a preferência dela. Se ela gosta de uma melancia maior, ela vai levar de maior preço. Se ela gosta da melancia menor, ela vai levar a de menor preço. Então, o tanto de melancia que ela levar é a demanda que ela vai ter nesse momento aí da compra. Vamos entender melhor aqui nessa tabela como é o comportamento da quantidade demandada em relação à variação de preço. Quando eu tenho um menor preço, a quantidade demandada é bem maior. Quando eu tenho maior preço, a quantidade demandada é bem menor, porque é exatamente esse o comportamento da demanda, da procura em relação ao preço. A curva, ela é inversamente proporcional, ela tem uma inclinação negativa, porque quando um aumenta, o outro diminui. Que é o exemplo aqui que nós temos dessa curva. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, né? E vice-versa. Essa inclinação negativa da curva, no caso da demanda, né, inversamente proporcional preço e quantidade demandada, por que essa inclinação negativa ocorre? Por dois motivos: efeito substituição ou efeito renda. A quantidade demandada vai diminuir quando o preço aumentar. Isso porque o consumidor ou ele vai consumir outro produto, ou a renda dele está tão baixa que aquele preço daquele produto não cabe no orçamento dele. Então, esses são os dois motivos que fazem com que a curva de demanda em relação ao preço tenha aquele comportamento. Toda vez que o preço aumentar, a curva, a quantidade demandada vai diminuir. Esse comportamento ocorre para a maioria dos produtos, mas tem um caso aqui em que isso não vai acontecer, que é o caso de demanda por produtos essenciais. Aqui eu coloquei um exemplo de uma mulher, né, que está doente. Vamos fazer de conta aqui que a Dona Maria, ela toma um medicamento que é essencial para a manutenção da sua saúde. Se ela deixar de tomar, ela fica acamada. Então, nesse caso, mesmo que o preço do produto aumente, né, muito, demasiadamente, a Dona Maria vai deixar de comprar o medicamento? Não vai, porque esse medicamento é essencial para ela. Então, quando trata-se de produtos essenciais, a demanda, a gente fala que ela é uma demanda inelástica. Ela é insensível à variação do preço. O preço pode aumentar o tanto que for, que a demanda não vai ser alterada, porque no caso aí da Dona Maria, ela precisa desse medicamento para manter sua saúde.